Bom, enquanto o pessoal está chegando, então vamos começar. Então hoje a gente vai começar a fazer o nosso projeto do clone do Trello, vai ser um clone mais simplificado. Tá? A primeira coisa que a gente vai começar criando hoje vai ser o back. Aí se der tempo a gente começa a criar também a nossa primeira tela no front. Tá legal? Eu tenho aqui já algumas coisas do que a gente tem planejado para hoje. Vamos ver se dá tempo de fazer todas elas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um projetinho aqui no nosso site do Spring. Tá? Então aqui eu vou dar um nome para ele. Então aqui vai ser dev.herocode. Nessa parte de group aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem. Tá? E como nome do projeto eu vou pôr Trello-API. Tá? Aqui a versão do Java que vocês vão usar, você pode deixar aqui a 11, se preferir pode mudar para 16, que tanto faz. Tá? Eu vou pôr a minha aqui como 16. E vou adicionar aqui algumas dependências. Eu vou pôr aqui o Lombok, o Configuration Processor, o Spring Web. Vou colocar aqui também JPA e o Postgres. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa aqui. Vou colocar o Flyway também. E vou colocar o Validation. Tá? Então, são essas dependências que a gente precisa aqui. Se ficar alguma dúvida em relação ao que cada dependência faz, ou processo de instalação também do Java para vocês acompanharem aí, alguma coisa, vão mandando no chat que eu vou mostrando para vocês aqui conforme a gente está indo. Ok? Assim também ninguém fica para trás, eu posso voltar aqui quantas vezes forem necessárias. Tá? Bom, vou salvar aqui o nosso projeto. Vou ver aqui no meu desktop mesmo, vou criar uma pastinha aqui, chamada de Trello. Eu vou colocar aqui dentro o back e o front. Tá? Então, eu vou descompactar aqui o zip aqui no meu desktop. Então, aqui, show files. E vou abrir esse aqui com o meu Visual Studio Code. Tá? Se vocês não tiverem Visual Studio Code instalado, vocês podem acompanhar com Eclipse, com IntelliJ, tá? Até mesmo com algum outro editor da sua preferência, ou NetBeans, alguma coisa do gênero. Tá? Se quiser, eu posso passar também os plugins que eu uso no Visual Studio Code para trabalhar com o Java. Tá legal? Então vou abrir aqui com o Visual Studio Code. Tá? Bom, primeira coisa aqui, então, que a gente pode fazer é criar o nosso script do SQL. Tá? Eu gosto, particularmente, de criar o script manualmente, porque assim eu vou mantendo a versão também do banco de dados usando lá o Flyway. Tá? Se eu quiser reverter alguma coisa, se eu quiser modificar, eu sempre vou ter aqui a última versão do meu banco de dados com isso. Então eu sempre crio aqui usando o Flyway. Então a maneira como o Flyway trabalha é você colocar a versão que você quer executar, então v1 underline 2 vezes e o nome aqui do script. Então eu vou colocar só como start
por enquanto. Tá? E aqui a gente vai criar todas as nossas tabelas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, então aqui a gente já criou o nosso projetinho. E a gente está criando aqui o nosso script SQL. Tá, a primeira tabela que a gente vai criar aqui vai ser a tabela do nosso usuário. O usuário que a gente vai trabalhar aqui, login, senha. Tá? Então eu vou criar aqui um create table. Tá, eu vou dar um zoom aqui no meu Visual Studio Code para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Se ainda assim não tiver legal o tamanho da fonte, manda para mim no chat que eu dou uma olhada aqui. Tá? User account. Então isso aqui vai ser a tabela do nosso usuário, tá? Aqui a primeira coisa que a gente vai criar então é o ID, tá? Aqui eu vou trabalhar com o Postgres. No Postgres então eu defino aqui que ele é um Big Serial, tá? Que ele é tem o mesmo efeito do MySQL, por exemplo, da flag auto increment, tá? Ele vai incrementando automaticamente para a gente, tá? Então, e aqui ele vai ser a minha primary key, ok? Eu vou criar aqui também o nome, o e-mail, uma senha, vou criar a bio desse usuário, created at para a gente saber quando ele foi criado, dated at para a gente marcar quando foi a última atualização desse usuário e se esse usuário está ativo, enabled, ok? E aqui a gente volta colocando os tipos. Aqui vai ser para mim um varchar de 100 caracteres. Eu vou colocar um varchar também no e-mail. A diferença é que aqui eu vou colocar uma flag de unique, porque eu não quero que ninguém mais no banco de dados tenha, né, ninguém da minha lista de usuários tenha e-mails repetidos, tá? Eu vou forçar aqui que ele seja um not null também, só por precaução. Tá? A gente vai validar algumas coisas vindo do front e entrando na nossa API, então o banco de dados ele fica ali como uma última linha de validação para essas coisas. Tá? Eu vou colocar uma senha aqui, também vai ser um varchar e também vai ser um not null aqui. Então e-mail e senha é muito importante que ele esteja validado. Aqui eu escrevi password errado. A minha bio eu vou deixar ele como text, texto aberto. E no meu created at e updated at eu vou deixar ele como um timestamp, tá legal? E no meu created at posso até colocar um default já. Default, esse é um não, tá? Vou colocar o not null também. E por último a gente tem um booleano not null enable e default true, tá? Então, recapitulando para quem está entrando agora, a gente tem aqui, a gente criou aqui o nosso projetinho no Spring, a gente colocou as dependências do Lombok, o Spring Configuration Processor, Spring Web, JPA, Postgres para conectar no banco de dados, Flyway e o Validation. Esse aqui eu não estou usando, ou seja. E aqui a gente criou já a nossa primeira tabela no banco de dados, tá? Então, para quem, relembrando ali a estrutura do Trello, hoje a gente tem lá, cada usuário ele tem um conjunto de workspaces e dentro de cada workspace a gente tem um conjunto de boards, um conjunto de quadros
para serem utilizados. A gente vai pular essa parte de workspaces, que acho que não compensa adicionar essa complexidade, pelo menos não por enquanto. Então a gente vai direto para o board. Tá, então eu vou criar aqui uma tabelinha de board, que vai ser aqui create table board. Tá. E aqui a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Eu vou copiar aqui o ID e o name. Vou adicionar aqui uma description. Tá? A gente pode fazer aqui uma coluna de background, a gente pode colocar uma cor de background. Eventualmente, se a gente avançar legal, a gente pode até trabalhar para colocar uma API de imagens, como o próprio Trello tem hoje em dia também. Tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui um background para a gente colocar somente cores. Mas eu vou deixar em aberto aqui, 255, para caber aqui uma URL bem grande. Dificilmente a gente vai chegar a usar tudo, mas por precaução vai ficar aí 255 para a gente usar. Tá? A gente pode adicionar aqui também, a gente pode favoritar um quadro, a gente adicionando ele com uma estrela, então a gente pode criar uma coluna aqui para isso também. Então, start boolean. Tá? A gente pode colocar aqui um note no e o default como false. Tá? Então, sempre que a gente criar aqui um board, por padrão, ele vai criar ali essa coluna como false. A gente pode colocar aqui uma flag também para quando a gente descartar o board. Normalmente no Trello, quando a gente descarta o board, ele não deleta diretamente o board, ele mantém ele como fechado. E a gente pode reproduzir essa feature aqui também. E normalmente ele coloca a URL como ele coloca um hash ali na URL. A gente pode reproduzir algo parecido aqui também. Então a gente pode colocar um token ou mesmo aqui um hash, que vai ser um varchar também. Varchar. Vamos colocar aqui 255 é muito, vamos por 100. E daí a gente gera também um hash para cada board e fica parecido ali com o resultado que ele tem também. Tá? A gente pode pôr aqui que ele é também unique, porque assim a gente navega pelos boards através desse hash. Tá legal? A gente pode copiar aqui esse created at e o updated at. E o que falta agora é a gente definir quem que é o dono aqui desse board. Então, owner ID. Tá? Ele vai ser um big int. Tá? O big int aqui é porque a gente está usando big serial como o ID. Se eu usasse só um serial, aqui eu podia usar só um int. Tá? O big int ele seria equivalente a um tipo long, por exemplo, no Java. Né? Se fosse JavaScript, normalmente não tem essa diferenciação, apenas number. Né? Tipo inteiro e tipo flutuante. Não tem double e float igual outras linguagens costumam ter. Tá? E aqui eu tenho duas maneiras de referenciar aqui a minha tabela de usuário. Eu posso tanto colocar aqui um referências direto na declaração da minha coluna. Referências. Ou posso colocar um alter table aqui no final e já configurar aqui, deixar para configurar as chaves estrangeiras tudo no final. Eu vou colocar aqui no início. Tá?
Então vou colocar aqui begin not null references user account ID. Tá? Para quem ainda não está muito familiarizado com essa questão de banco de dados, tá? O que eu estou fazendo aqui nessa linha é declarar uma referência para o dono do board. Então aqui o owner ID ele vai guardar a referência para quem que é o dono, tá, desse quadro. Então o dono desse quadro ele tem um ID único, identificador único, que é o que eu vou armazenar aqui nessa coluna. Tá? Quando eu faço aqui um references, eu estou fazendo com que o banco de dados ele valide que aquele ID que ele está guardando naquela coluna de fato existe na minha tabela de user account. Tá? Do contrário, aqui daria uma inconsistência de dados. Então, quando a gente faz isso, a gente previne que esse tipo de coisa aconteça. Tá? Bom, aqui, como cada coluna aqui do meu quadro ele vai conter ali uma lista de, né, uma série de cards, a gente precisa armazenar também dar o nome dessa coluna para poder referenciar depois os cards dentro dela. Tá? Então, para isso eu preciso também criar aqui uma tabelinha que eu vou chamar de card list. Tá? Então aqui a gente pode copiar essas duas primeiras colunas, o nome e o ID. Tá? Posso copiar também aqui o created e o updated. Eu vou pegar essa flagzinha aqui de closed, mas aqui a gente vai chamá-la de archived. Por quê? Porque sim, na verdade, né? Porque a funcionalidade é a mesma. Eu vou poder arquivar uma lista de cards da mesma forma que eu posso arquivar um board. A diferença é que o Trello ele chama essas coisas, essas duas coisas de diferentes maneiras. Né? Ele chama para o board de fechar o board e o de lista de arquivar a lista de cards. Tá? Mas não tem diferença prática aqui no banco de dados para a gente, mas a gente ainda assim vai chamar de nome, né? Colocar um nome diferente aqui em cada uma delas. Tá? Eu preciso também aqui de uma forma de armazenar a ordem. Então vou colocar aqui um show order. Que daí eventualmente a gente pode também implementar a funcionalidade de reordenar as listas do board. Tá legal? Então aqui vai ser um not null. Aí quando a gente estiver criando a lista, a gente consulta a última ordem e adiciona mais um. Tá? O que mais a gente pode fazer aqui? Tá. Bom, por último a gente precisa fazer uma referência de quem, né, de qual quadro essa lista pertence. Então a gente faz aqui um board ID, né, big int, e fazendo aqui not null references board ID coluna ID, tá? Tem alguma coisa no chat? Não. Chat. Não, tá bom. Se a gente olhar aqui no Trello, trello.com,
Ok. Bom, se a gente olhar aqui no Trello, por exemplo, pegar um board antigo meu aqui. Next. Ok, got it. Tá. Bom, pronto. Então a gente olhando aqui no nosso board do Trello, peguei aqui um board antigo. O que a gente tem aqui? Se tiver aqui em More, a gente tem Labels. Tá? Então aqui essas Labels servem para a gente marcar aqui nos cards, mas ela pertence essencialmente ao board. Tá? Então eu posso criar labels novas e assim por diante, colocar nome nelas. Quando eu abrir aqui um board, a gente vai ter aqui algumas funcionalidades, algumas marcações aqui que você pode usar para representar alguma coisa semanticamente no seu card. O que a gente vai fazer aqui é algo bem nessa ideia. Tá? Então a gente precisa criar também aqui uma tabela para a gente armazenar essas labels pertencentes ao board. E quando a gente for criar lá o nosso board, a gente já cria por padrão ali um conjunto de labels já com aquelas cores pré-definidas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, para tentar agilizar aqui, eu vou só copiar aqui a nossa tabela de list e eu vou criar aqui label. Tá? A label ela vai ter um nome e vai ter aqui uma cor. Então, vou chamar aqui color e vai ter só 7 caracteres, porque aqui eu não vou pôr imagem, então vai ser um hexadecimal, então ele vai ter só 7 posições. Tá? Então aqui eu posso tirar essas outras colunas, não importa, e deixo aqui board ID só, para fazer a referência lá. Tá? E chegando já na parte do card. Então, aqui para o card, a gente vai fazer algo bem parecido. Então, create table card. A gente copia aqui a gente pode copiar aqui essas primeiras colunas. Tá. Só que aqui, em vez de name, a gente vai chamar de title. Tá? Só para ficar mais semanticamente parecido com o que o Trello apresenta para a gente. Aqui eu vou colocar uma description e que vai ser do tipo text. Então, texto aberto, a gente não limita. Tá? A gente pode pôr aqui no title not null e a gente precisa de uma data de início e fim para a gente poder determinar quando começa e quando termina um determinado card. Então, start date, timestamp e a data de finalização vai ser um due date. Certo? A gente tem a ordem já aqui do nosso card para a gente poder reordenar ele dentro de uma lista. A nossa flag de archive, created e updated at. Falta a gente fazer aqui a referência para a nossa card list. Então aqui card list id é igual aqui um big int not null referências card list id. Tá? E agora para a gente amarrar essas labels que a gente cria aqui com o meu card, eu vou criar aqui uma tabelinha
chamada card labels. E aqui eu crio card ID, big int, referências, card int, not no references, card ID, e aqui eu chamo de label, e por fim eu transformo as duas em uma chave primária. Eu já explico o porquê. Então, primary key, card ID e label ID. Quando eu transformo aqui a combinação das duas colunas em uma chave primária, eu também impeço que haja repetição aqui dessa combinação. Então eu não posso ter, por exemplo, card ID 1 e label ID 1 mais de uma vez aqui na tabela. Tá? Então aqui eu só evito que aconteçam repetições para essas duas. Tá? Assim, para quem já está um pouco mais iniciante, eu entendo que essa parte de banco de dados, criação de tabelas, pode ser um pouquinho mais chatinha no começo. Tá? Mas aí você pode mandar para mim um direct, pode deixar no comentário, pode mandar no comentário agora da live, se tiver alguma dúvida, se não estiver fazendo sentido em alguma coisa, que eu volto, eu explico, para que faça sentido para você também. Tá? Bom, eu sempre começo então o projeto fazendo aqui essa primeira parte. Se a gente voltar aqui no Trello para dar uma olhada, a gente tem outras coisas aqui quando a gente abre o card, por exemplo, adicionar membros, checklist, anexos, colocar aqui uma cover, uma imagem de capa aqui para o card. E a gente vai pular essas coisas aqui, watch também, para receber mensagem, parte de atividades. A gente vai simplificar todas essas coisas, tá? Por enquanto a gente vai focar ali na funcionalidade essencial, que é você poder criar boards, criar listas e criar cards de uma maneira que seja de fato útil, que você possa movimentar os cards e coisas do gênero. Tá? Então a gente vai eliminar essa complexidade inicial. Eventualmente, conforme a gente terminar essa parte principal, a gente pode até ver aí se vale a continuação aqui desse projeto, focando já nessas funcionalidades mais complexas. Tá legal? Então vamos lá. Feita aqui a configuração do banco de dados, a gente precisa configurar o projeto para se conectar com o banco de dados. Tá? Então para isso a gente vem aqui no Application Properties. Então, no Application Properties, a gente vai fazer algumas coisinhas aqui. Eu vou configurar aqui para mim o Data Source. Então, spring.datasource.url. Que é esse aqui. Okay. Tanto faz. JDBC Postgres localhost 5432/3. Então isso aqui é a nossa string de conexão com o Postgres. Se você estiver usando aí de repente um MySQL ou mesmo um SQLite aí na máquina de vocês, só dá uma pesquisadinha no Google lá, facinho, acha isso daí. Se não estiver funcionando, pode mandar aí no chat. Tá?
No caso aqui eu estou usando o Postgres na minha máquina, por isso aqui localhost, porta padrão aqui é 5432 e eu estou usando aqui um banco de dados chamado Trello. Esse banco de dados ainda não existe, mas a gente já vai criar ele, tá? Dando uma hidratadinha. E a gente precisa definir também aqui usuário e senha. Então, username padrão aqui é Postgres e a senha também. Então, password. O que mais? A gente precisa definir aqui algumas coisas do JPA. Então, JPA properties ponto hibernate ponto format SQL. Quando a gente for exibir daí as nossas consultas nos logs, ele vai formatar já bonitinho pra gente uma linha embaixo da outra, que fique mais fácil de ler. Deixa eu ver. Então aqui a gente define como true. Aqui a gente pode definir também o dialect. O dialect. Então aqui vai ser org.hibernate.dialect.postgres SQL dialect. Tá, isso aqui é específico de cada banco de dados. Tá, então se você estiver usando um banco de dados diferente, você vai ter que aí adaptar para cada um deles. Tá. E por último aqui tem uma flag que precisa sempre colocar, que costuma dar problema do Postgres com Flyway. Eu vou copiar essa parte aqui, que ela é jdbc.lob.noncontextual creation. E aqui pode colocar como true. Tá. Na maioria das vezes dá erro, então eu já coloco direto para não ter dor de cabeça. A gente vai definir aqui também uma outra coisa. Aqui servlet.contextPath/API. Então, aqui eu quero que o contexto do meu back-end ele rode no /API. Então, sempre que eu estiver fazendo uma chamada aqui para o meu back-end, eu vou ter que colocar o prefixo /API antes de qualquer rota. Então, por exemplo, vai ter a rota de login, eventualmente, então vai ter que ser /API/login. Vai ter a rota de boards para a gente listar os boards, então vai ser /API/boards, sempre. Tá? Tá, aqui no caso é uma coisa que eu costumo colocar, mas é opcional. Se você não quiser, não tem importância nenhuma, não vai impactar na forma como está feito o seu projeto. Pelo menos aqui rodando local, não tem problema nenhum. Tá? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Tá. Bom, feito isso, a gente vai configurar também o log. Eu quero
exibir no log, aqui quando eu estiver rodando, as consultas e os valores em que ele está colocando na consulta para mim, tanto nos inserts quanto nos selects, para eu saber que as informações estão sendo inseridas de maneira correta. Tá? Mas isso também aqui é opcional. E normalmente você vai deixar isso aqui rodando só quando você estiver rodando local. Em produção não é legal deixar rodando com os scripts de banco de dados, até porque carrega bastante o log. Tá? Então normalmente deixa aqui só local. Tá? No Spring, aqui a gente consegue criar perfis diferentes. Tá? Esse aqui, o application.properties, é o perfil padrão. Tá? A gente consegue criar outros perfis para rodar de acordo com cada ambiente. Tá? Então, se você tiver interesse em saber como faz isso, só mandar uma mensagem lá para a gente. Tá? Então, aqui vai ser org.hibernate.sql e aqui vai ser igual a trace. E eu vou colocar também type.descriptor.sql.basicbinder. Então o basic binder aqui é o cara que vai pegar as informações que eu forneci para o Spring Data. Ele vai pegar essas informações e vai exibir para mim na ordem que ele está colocando ali no comando SQL que ele está gerando. Tá? Então o Hibernate ele vai gerar ali um insert, por exemplo. Então ele vai listar para mim na ordem que ele colocou cada valor que eu passei para o comando de insert. Tá? E por último, aqui a gente vai adicionar algumas informações específicas do projeto, como as cores que a gente vai criar lá como padrão, algumas coisas aqui para gerar o JWT de maneira correta. Tá? Então, por enquanto, a gente pode deixar da forma que está. Tá? Deixa eu ver. Tá. A gente pode rodar aqui a primeira vez para ver se está conectando legal, mas antes eu preciso criar aqui esse banco de dados. Então, vou vir aqui, eu já tenho aqui uma conexãozinha com o Postgres padrão. Eu vou só fazer aqui um create database Trello. Tá? Eu não costumo criar nada dentro do banco de dados padrão que vem, que por acaso também se chama Postgres. Então eu sempre crio um banco diferente para cada projetinho que eu estou criando aqui. Tá? Então aqui posso apagar. E eu vou rodar então nos projetos para ver se ele está executando legal, se está conectando no banco. Mais um golinho de água enquanto ele compila aqui o projeto. Tá, ele está dando um erro aqui com Flyway. Tá, então vamos ver o que está acontecendo.
Acho. Isso aqui é SQL. Vamos ver se agora vai. Aqui. Então aqui era SQL. Relation board ID does not exist. Tá aqui no... aqui, tá. Então, aqui no nosso script ficou um errinho também. Tá. Ficou board ID aqui, em vez de só board. Tá. Então, ó, repara aqui que o Flywheel ele rodou, ele se conectou no banco de dados para mim e executou. Aqui é uma migration, tá? O que a gente chama de migration, tá? Esse script aqui. Então, toda vez que a gente precisar fazer uma alteração agora no banco de dados, a gente vai lá, cria uma nova versão, né? V2, V3, V4, né? Adiciona uma tabela, altera uma tabela, faz qualquer modificação necessária e que assim você garante que todos os lugares em que esse projeto rodar, ele vai pegar a tabela, vai aplicar as migrations e ela vai estar de acordo com a última versão, ela vai estar de acordo com o que deveria estar, por exemplo, em produção, em qualquer máquina que você rodar esse projeto. Tá? Então isso aqui é muito bom. Tá? É melhor do que, na minha opinião, é melhor do que deixar na mão do próprio Hibernate para gerar as tabelas para você. Tá legal? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ok. Tá, continuando então. Tá. Voltando aqui para o nosso projetinho aqui. Então a gente já criou nosso projeto Java, já criamos aqui o nosso script de banco de dados. A gente precisa agora configurar a segurança do nosso projeto e fazer o login aqui, configurar o login com o JWT. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Tá? A gente vai ver aqui no site jwt.io. Então, aqui embaixo a gente acha as bibliotecas, tá? E a gente vai filtrar aqui por Java. Tá? Eu normalmente qual que eu uso normalmente? Acho que é esse aqui. Então, é esse cara aqui. Tá? A gente precisa adicionar ele no nosso POM. Então, eu venho aqui no POM. Esse aqui depois do Lombok. Faço, então, a configuração. Que é adicionar aqui a nossa dependência do JWT. Tá? JWT na versão 091. WT root, será que é isso? Tá, deixa eu... WT root, não lembro, deixa eu ver.
JWT, não. Deixa eu ver. Vou abrir uma classe aqui. JWT. É isso mesmo. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa configurar aqui é a nossa segurança. Para isso eu vou criar, então, configs. E aqui a gente adiciona todas as configurações que a gente precisar fazer para esse projeto. Eu vou criar aqui um outro pacote e vou chamar ele de security. Para a gente adicionar as configurações relativas à segurança. E aqui eu vou fazer um security config.gel. Tá. Então aqui, ó, vai ser assim. Configuration. Tá? E aqui enable security. Web security, tá. Então tá faltando aqui pra gente um outro carinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vou duplicar esse cara aqui. Spring Boot Web. E aqui vamos ver. Security. Não. Tá, vou fazer assim. Eu venho aqui, adiciono dependências, Spring Security, e dou um Explore aqui, ele mostra para mim o meu arquivo POM. Copiei esse cara aqui. E Security Tests. Posso copiar esse cara aqui também e colocar no final. Agora ele tem que, para mim, ativar Enable Security. Tá atualizando. Enable Web Security. Agora sim. E eu preciso fazer ele estender de Web Security Configure Adapter. Porque aqui a gente vai sobrescrever algumas configurações padrão aqui do Spring Security. Então, a primeira delas é o então aqui, ó. A gente vai sobrescrever esses dois primeiros caras aqui. Então, primeiro a gente pode fazer esse Authentication Manager Builder. Vai ser User Details Service. Esse cara aqui a gente ainda vai criar. Por enquanto vamos criar um field aqui para ele. E Password Encoder. Esse Password Encoder a gente vai criar ele aqui embaixo. Então vou criar ele public
password encoder. E eu simplesmente faço aqui um return new, pode ser um bcrypt encoder. Eu preciso anotar ele aqui como bin, que daí assim o Spring ele vai gerenciar aqui a criação desse cara. Eu preciso aqui adicionar required args constructor. Tá, para que isso daqui? Porque essa anotação ela vai criar para mim automaticamente um construtor com as propriedades que forem aqui obrigatórias, né, que forem requeridas. E como a gente faz isso? A gente pode pôr um final aqui. Então isso quer dizer o seguinte, que uma vez que essa informação que ela for setada, ela não pode mais ser sobrescrita. E a gente tem duas formas de inicializar esse valor. Ou colocando um igual aqui e preenchendo com uma instância que a gente quer, ou a gente preenchendo ela com o construtor. Que no caso é o que a gente quer que aconteça. Por quê? Quando o Spring ele vier para mim criar uma instância dessa classe security config, ela vai precisar injetar aqui esse serviço para a gente. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ok. E a segunda coisa que a gente precisa sobrescrever aqui agora é o do HTTP. Então aqui, de novo, configure, e a gente vai usar essa segunda opção aqui, HTTP Security. Tá? A gente pode apagar o que está aqui dentro, e a gente vai fazer algumas configurações aqui de rotas do nosso projeto. A primeira coisa aqui então é fazer um CSRF. Esse CSRF aqui, ele é uma flag do Spring que ele protege aqui contra cross-reference. É uma flag de proteção que eu não lembro exatamente como ela funciona nesse momento, mas quem tiver curiosidade eu posso mandar uma explicação depois mais completa. Tá? Mas é só uma forma aqui de proteger contra certos ataques. Tá? Mas a gente vai desabilitar isso daqui, porque ele vai mais atrapalhar do que ajudar. A gente precisa fazer também um CORS. Tá? O CORS ele vai permitir que outro software, né, ele faça a requisição para o nosso back-end. Então, se você, você tentar fazer um front-end e fazer uma requisição para um outro serviço, o próprio navegador vai bloquear e falar, isso aqui não pode acontecer, você está fazendo uma referência cruzada aqui desse sistema para um outro sistema, e eu não vou deixar que isso aconteça. Tem lá toda uma política, uma explicação por trás disso, mas a gente pode explicitamente permitir que a nossa API responda esse tipo de requisição. Tá? Então, para isso a gente faz um CORS aqui. E a gente vai fazer uma configuraçãozinha personalizada nele. Tá? Então a gente pode passar um lambda aqui, ó. Request. Vou fazer aqui CORS configuration config igual a new CORS configuration, e no final que eu retorno config.apply default values. A única coisa aqui agora que eu preciso sobrescrever aqui algumas coisas que vão ser os métodos que ele vai aceitar aqui. Então vou fazer assim, list de strings
allowed methods. E eu vou começar aqui com arrays.asList. Okay. Então aqui http method.get.name. E aqui eu vou colocar a lista de métodos que eu quero que ele permita. Esse cara aqui está errado. É do úteis. Tá. Então eu vou permitir o get, vou permitir o post, put, quem sabe aqui também um patch, caso a gente vá utilizar, já deixa ele no jeito, o delete, e por fim aqui o option, que é o que o front, os frameworks de front-end normalmente utilizam para fazer essa validação de cores. Então aqui config.set allowed methods. Tá. Então essa configuração aqui vai permitir então que requisições que venham de fora permitam aqui esses métodos, esses verbos HTTP aqui. Tá. Então normalmente uma API, principalmente uma API pública, ela já tem por padrão esse tipo de configuração para permitir que requisições cheguem nela de outros front-ends. Por exemplo, tem, se eu não me engano, Movie Database, tem Star Wars, tem... como que era o nome? Star Wars API. Esse aqui. Então tem esse Star Wars API, tem Pokémon API, tem um de filmes. Então, isso aqui são APIs abertas que você pode construir só o front-end e utilizar aqui essa API para... você não tem que ter a complexidade de praticar o front-end criando também a sua própria API. Então você pode utilizar esse tipo de API aqui e elas já deixam a configuração de cores totalmente aberta para quem quiser utilizar. Tá? A única questão aqui é que você não vai poder deletar nem adicionar informações, é apenas consulta. Tá? Então seria apenas o método get e o método options aqui em aberto. Mas como a gente está construindo aqui para poder gerenciar outras, né, poder criar boards, cards, apagar, modificar o momento que a gente quiser, a gente precisa que esses outros métodos estejam habilitados também. Tá? Como a gente está fazendo aqui, então, a ideia do nosso projeto é utilizar o JWT para fazer a conexão, para fazer a autenticação aqui, então a gente vai também desabilitar o Session Manager para criar sessões. Então a gente vai fazer aqui Session Management, Session Creation Policy, e aqui a gente vai adicionar um stateless. Então esse stateless aqui garante para mim que o Spring ele não vai criar uma sessão para cada requisição que for feita. Tá? Do contrário, para cada usuário que ele fizer uma requisição, que ele vai reservar um espacinho na memória lá para armazenar algumas informações referentes àquela sessão. Tá? Normalmente, antigamente, era feito muito assim a questão de login e senha e armazenamento ali de algumas coisas na sessão. Então você fazia login, ele armazenava ali que você estava autenticado na sessão e você conseguia trabalhar ali enquanto a sessão fosse válida com aquela autenticação.
Tá? O que mais? Eu vou adicionar também aqui um exception handler. Que vai ser authentication entry point, esse cara aqui. Então aqui eu vou receber request, response e exception. Acho que eu não preciso de chaves aqui, eu posso fazer direto o res.send error. E aqui vai ser http servlet response.unauthorized. Acho que é isso. E a mensagem, a gente pode tirar a mensagem, não precisa de mensagem, só retorna aqui que deu um 401, foi, né, significa não estar autenticado. Tá? E aqui faço um end e eu vou adicionar um filter que vai fazer a autenticação aqui usando o JWT pra gente. A gente já vai criar essa classe, mas a gente por enquanto vai deixar ela no jeito aqui. Então dd filter new JWT authentication filter. A gente pode comentar essa linha. Por enquanto, né, como a gente ainda não tem criado, ele vai ficar dando erro. E a gente pode fazer aqui também ó, um add filter after. Pode fazer aqui new JWT authorization filter. E ele vai ser depois de username, password, authentication filter.class. Então essas duas classes aqui a gente vai criá-las daqui a pouquinho. Tá? Qual que é a diferença de authentication e authorization? Então a autenticação ele vai garantir para você que aquele usuário que está sendo informado ele é válido no banco de dados, ele está ativo, as credenciais dele não estão expiradas. A gente pode aplicar aqui regras de política de login e senha. Né? Por exemplo, a gente pode armazenar no banco de dados quando foi a última vez que ele fez uma senha nova. A gente pode definir, por exemplo, 90 dias. Então, a cada 90 dias eu forço ele a resetar a senha, criar uma senha nova. Tá? E authorization é permissão. Então, eu estou logado, mas eu preciso permitir que ele acesse essa rota. Tá? Aqui no caso, a gente só vai validar o token JWT aqui. Tá? Então, para toda a rota que precisar fazer uma validação de autorização, de que aquela pessoa está autorizada a acessar ela, a gente vai fazer aqui só uma validação de JWT. Tá? Bem simples. E por fim a gente vai autorizar aqui as nossas rotas, então authorize requests. E a gente precisa autorizar principalmente aqui três rotas. A primeira delas vai ser int matchers. Aqui eu posso definir
que vai ser no meu barra login, barra asterisco, asterisco, ou só barra login, já que não vai ter mais nada depois, e permit all. Então eu vou permitir que qualquer pessoa possa requisitar essa URL, porque ela precisa ser disponível para qualquer pessoa que não esteja autorizada, porque é a partir daí que ela vai estar autorizada somente. A gente precisa fazer também .intmatchers. A gente vai criar uma URL para validar a disponibilidade de um e-mail para a gente fazer cadastro. Tá? Aí vai ser assim, que users check email availability. Então aqui é para verificar, então a gente vai construir essa rota para verificar se aquele e-mail que a pessoa está utilizando, ele está disponível para ser utilizado nesse cadastro que ela está fazendo. Então aqui a gente pode pôr um permit all também. E por fim, eu quero permitir que só o post, então int matchers, aqui http method post, então somente o post na URL /users. Porque quando eu estiver fazendo cadastro, eu vou me cadastrar no sistema, eu preciso que a URL /users esteja disponível para qualquer requisição no método post. Tá? A partir do momento que eu estou logado, eu quero fazer uma alteração, aí sim eu preciso estar autenticado corretamente. Então aí put, patch, delete, todos esses outros verbos, eles não podem estar aqui em aberto para qualquer pessoa usar. Tá? E por fim eu posso dar um nRequest.authenticated. Então esse nRequest aqui vai fazer o seguinte: todas as requisições que chegarem aqui, elas têm que estar autenticadas. Só que se a gente está dizendo que todas as requisições têm que estar autenticadas, teoricamente a gente estaria violando isso daqui, certo? Então por isso a gente vem do mais específico primeiro para o mais genérico. Então o mais específico é login, é o post users, é o email availability, tá? Porque a partir do momento que ele chegar aqui e for validar essas requisições, ele vai em ordem. Tá? O Spring vai executar isso aqui em ordem. Então ele vai verificar login. Se é login, então permite, ele não vai verificar o resto aqui das regras. Então por isso a ordem aqui é bastante importante. Tá? Ok. Agora só falta a parte então de autenticação e autorização. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui pra gente, antes de mais nada, uma classe úteis aqui. Então, eu vou criar aqui um JWT úteis. Para tirar a complexidade ali de ter que criar um token JWT, validar, tudo mais. Então, eu vou dizer que ele é um component. Com isso aqui eu estou dizendo que o Spring ele tem que criar para mim automaticamente, tá? Uma instância aqui JWT úteis para que eu utilize ele em outras classes. Tá legal? E eu quero aqui também aproveitar
E deixa eu ver. Eu quero poder configurar isso aqui também. Então, eu posso usar aqui a anotação Configuration Properties, JWT. Com isso daqui, eu posso chegar aqui no meu Application Properties e adicionar aqui algumas configurações que vão ser setadas aqui automaticamente nessa classe para mim. E quais são essas informações? Então, vou ter aqui um private string secret key, um private string issuer, um private string audience, e por fim um private duration, que é aqui quando eu quero que o meu token expire. Java time duration. Okay. Tá. Aí para criar aqui os getters e os setters, eu posso colocar só um @data aqui, que ele gera automaticamente para mim todos os getters e os setters dessas propriedades aqui. Tá? Então, se eu vir aqui no meu Application Properties, eu posso pôr aqui um JWT, ponto, não está carregando? Bom, não tem problema. Bom. Deixa eu fechar esses aqui. Então, JWT outros. Primeira coisa que eu vou setar aqui é a secret key. Tá? A gente já vai entender para que ela vai servir. Então, secret key. Então, gera um token aqui. Como a secret key ela tem um K maiúsculo aqui, aqui no meu Application Properties eu posso tanto fazer passando um traço em K minúsculo, ou posso fazer com um K maiúsculo também, que não tem diferença. Tá? JWT.issuer, aqui eu vou colocar hero code. JWT.audience vai ser a localhost 8080. E por fim, o meu duration, ele vai ser, sei lá, 9 horas, né? Um expediente de 8 horas, mais 1 hora de almoço ali mais ou menos. Vamos supor que é o tempo que a pessoa vai estar dentro do sistema aqui usando um token válido. Tá. Aqui você pode brincar com a duração aqui do token JWT, você pode gerar o que a gente chama de refresh token, tá? E devolver essas duas informações, tanto o token gerado quanto o refresh token. Tá? Aí fica a critério, tá? De quem for fazer isso aí depois, tá legal? Que mais? Bom, acho que é isso. Então aqui no meu JWT Úteis, eu preciso ter duas coisas. Primeira é... Vamos colocar aqui em comentário. Create token validate token
Posso fazer, sei lá, um get username também. Tá. Então, preciso implementar agora esses 3 métodos aqui, tá? Então, vamos começar pelo primeiro. Daí você já vai entender também para que serve cada um desses campos aqui. Então, o primeiro deles é public string create token. E eu vou receber aqui o user account. A gente ainda não tem esse cara, mas a gente já vai criar user account. Tá? Então, eu vou gerar um token usando aqui o jwts.builder, tá? E aqui eu vou informar vou setar aqui as informações, tá? Vou fazer aqui um set subject. O subject aqui eu vou colocar o meu e-mail. Então vai ser user account.get email. Tá? Porque depois quando eu receber esse JWT aqui para verificar a validação, eu vou também verificar eventualmente se esse cara existe de fato no banco de dados, tá? Para poder permitir que a requisição ela continue rolando. Porque vamos supor que eventualmente esse cara foi deletado, mas o token por algum motivo ainda ficou ativo. Se ele está dentro do tempo de expiração, uma outra pessoa poderia tentar utilizar esse token aqui. Então a gente precisa validar ele, tá? Então aqui set issuer ou só issuer, não. Acho que é set issuer. Então esse cara aqui não tá deixando, peraí. Acho que deve ser por causa disso aqui. Vamos deixar isso aqui vazio por enquanto. E esse cara aqui a gente pode pôr fixo o e-mail por enquanto. Aí a gente já substitui o code de .dev. E compact. Então aqui no subject eu vou manter o meu e-mail. No issuer é quem está gerando esse token. Tá? Eu posso colocar aqui quando esse token foi gerado. Então set issued at. Eu vou colocar só um new date aqui. Então foi gerado agora. Set audience, ou audiência para onde esse token está sendo destinado. Então aqui audience que a gente configurou aqui como localhost, então ele está sendo utilizado para esse cara. E set expiration. Então aqui vai ser o seguinte, eu vou fazer também o new date, só que eu preciso setar aqui quando que ele vai expirar. E para isso eu uso aqui system.crunchTime em milliseconds. E eu somo aqui o meu duration, to millis, que também é milissegundos. Então eu pego o horário atual do meu sistema em milissegundos e somo aqui a total
a duração total em milissegundos. Então eu pego aqui basicamente o equivalente a 9 horas em milissegundos. Ok? E eu vou assinar esse token para garantir que ele é válido. Então, sign with. Eu vou criar aqui vou declarar um algoritmo. Opa, resetei aqui sem querer. E eu vou gerar uma chave get encryption key. Tá? Então, esses dois caras aqui. Então, primeiro eu vou criar aqui uma constante para armazenar o algoritmo. E vai ser o HS256. Tá? Então, esse aqui é o algoritmo que o JWT vai usar para cifrar as informações aqui do meu JWT. Isso não vai impedir que o JWT seja lido. Tá? Se você quiser impedir que o JWT seja lido, tem uma outra forma que você, além de assinar o JWT, você criptografa o JWT. Mas aqui a gente não vai precisar se preocupar com essa complexidade no momento. Então, primeiro a gente só vai assinar o JWT. Isso vai garantir que a gente consiga validar se ele é de fato válido ou não. Tá? Porque se alguma coisa for mexida dentro do JWT, a assinatura já não vai bater. Tá? Então só eu sei aqui qual que é a assinatura e se ela é válida por causa disso. Tá? E aqui então a gente vai fazer o seguinte. Vou criar um método para a gente fazer para gerar essa chave de assinatura. E aqui ela vai ser uma secret key spec. Então get encryption key. Tá. Encryption com Y. E eu vou retornar aqui então uma nova return new secret spec. E aí eu vou pegar lá a minha secret key ponto get bytes. E aqui eu pego o meu algoritmo, que é o mesmo algoritmo que eu estou declarando aqui, e eu faço um get jca name. Então aqui essa chave ela é compatível aqui com o algoritmo que eu estou utilizando. Tá? E por fim a gente vai fazer então o método para validar. Então public boolean validate token. Eu vou receber aqui string token. Return jwt esse ponto parser ponto set signing key. E aqui eu faço um get encryption key. Ponto parse ponto parse claims jws. E aqui eu passo o token. Por fim eu faço um get body get subject.
Na verdade, não preciso chegar a fazer um get body aqui. Fazer assim. Fazer isso aqui. Na verdade, isso aqui a gente pode usar no get username. Então, string token e return isso aqui. Tá. Aqui para validar eu posso fazer diferente. Eu crio aqui um try catch, porque se ele não for válido aqui ele vai lançar uma exceção. Só que eu quero simplesmente que ele retorne verdadeiro. Se ele for falso, se ele for inválido, retorne falso. Aqui eu ponho um log. Ok. Vou colocar aqui uma anotação aqui para ter um log também. E aqui eu faço log.error. An error occurred while trying to validate JWT token. E aqui eu coloco qual foi o erro. Então é .get message. Pronto. Então é importante que a gente use a mesma chave, exatamente a mesma chave que a gente usou para assinar. Se a gente vier aqui modificar essa chave aqui e subir a aplicação de novo, todo mundo que estava utilizando aquela aplicação, que tinha sido gerado o token utilizando aquela chave anterior, todas elas vão deixar de ser válidas ao mesmo tempo. Tá? Se isso for alguma coisa que você quer no momento, vale ressaltar que é possível fazer isso. Tá? Então isso aqui é o nosso JWT Utils. Ele vai criar token, ele vai validar token e ele vai pegar o usuário que a gente setou nele aqui para a gente executar o login. Tá? A gente vai utilizar ele já na próxima aula, mas eu vou encerrando por aqui porque essa aula já ficou bastante longa. Tá? Então vamos lá. Então fica de olho, tá lá no meu Instagram, arroba _HeroCode, que da próxima vez que eu for fazer uma live, eu já deixo postado lá o link também, e já aviso também nos stories quando for sair a próxima. Tá? Não tem exatamente ainda uma data marcada, mas não deve demorar para vir a próxima aula. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar para mim um direct lá no Instagram, ou mesmo um e-mail se você preferir, no diego@herocode. Tá legal? Então vou ficando por aqui e até a próxima.